Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. Esse é pessoal, é uma das minhas histórias pessoais que eu guardei e jamais esqueci, porque sinceramente eu aprendi um bocado em relação aos pequenos, em relação ao que a gente, familiares, né, contexto familiar, muitas vezes não se dá conta do que está acontecendo com aquele seu pequeno, principalmente quando há mais de um filho. E essa história aconteceu na minha família, não vou citar nomes porque não vem ao caso. Graças a Deus, essa minha sobrinha hoje é uma grande mulher, uma grande mãe, uma grande esposa e que eu admiro imensamente. Mas vai uma história que aconteceu com ela quando ela era pequenina, naquela fase dos anos iniciais da escola. Eu estava, creio eu, no meu primeiro ano, segundo ano de faculdade, não lembro muito bem. Ia muito nos meus familiares, eu sou, gente, muito família. Por incrível que pareça, apesar de eu ter emigrado e estar hoje em Portugal, mas eu sou uma pessoa muito vinculada à minha família. Aliás, nunca imaginei sair do meu país, viver distante da minha família, mas uma coisa também eu aprendi: família a gente traz no coração, sentimentos a gente traz conosco no coração. Estejamos nós em qualquer lugar do mundo, a nossa família é o centro, é o que a gente, são as melhores lembranças, são as melhores memórias, as também não tão boas assim, convenhamos, porque nem tudo é flores, claro que nem tudo é flores, mas essas histórias me fizeram aprender um bocado e vamos a ela. Fui eu na casa de um familiar meu que tinha 3 filhos. Minha cunhada, uma pessoa que eu gosto imensamente, chegou para mim e falou assim: "Oi Inês, eu não estou entendendo. A escola da minha filha me chamou lá. O pessoal eu não entendi muito bem, que chegaram para mim e falaram assim: Mãe, eu preciso que você venha para conversar com a pedagoga da escola, não é? Com a pessoa responsável na observação das crianças. Professor geralmente é o primeiro que percebe essas coisas, passa para as orientações da escola, que seja repassada aos pais. E eu disse: olha, mas o que aconteceu com ela? Ah, não sei, disseram que, olha, me deram esse desenho aqui que ela fez e me chamaram na escola. Aí eu pedi para ver o desenho, gente. E quando eu olhei, eu entendi de cara, porque quando a criança está nos primeiros anos iniciais, a escola, o primeiro trabalho é com histórias, é com desenhos, porque a criança, ela se expressa muito através dos desenhos. O que ela ainda não tem maturidade para expor em palavras, ela põe no seu desenho. Seja a situação que ela viver, ela consegue transpor isso para os seus desenhos. E o desenho era assim: desenhe a sua família. E ela desenhou a família dela, o pai, a mãe e os 2 irmãos. Mas ela não estava naquele desenho. Naquela família dela, ela não se via presente naquele contexto familiar. E isso, gente, é muito sério. Uma criança que desenha a sua família e que ela não se vê ali inserida é muito complicado. Porque com certeza ela está sendo negligenciada de alguma forma. Não que ela fosse uma criança maltratada, não é isso, muito pelo contrário. A mãe muito afetuosa, o pai muito duro, realmente muito duro. É um irmão meu, mas ele naquela época ele era muito duro. E uma das coisas que pronto, eu percebia, não é? E esse desenho dela falou muito. Eu não sei, gente, se é preferência, eu não sei o que se diz em relação a isso, mas ele era muito mesmo apegado das brincadeiras, né, com os meninos. Ela, uma menininha, naquele contexto de brincadeira, geralmente ela ficava muito de fora. Ele realmente, nos seus atos, nas suas ações, você percebia um apego muito maior em relação aos meninos. E ela, com certeza, naquela idade tão pequena, de ainda não entender que às vezes as brincadeiras dele se enquadraria mais aos meninos.
Ela, como uma menina muito delicadinha, sempre foi muito linda, muito fofa, muito delicada, não se enquadrava muito aquele contexto das brincadeiras do pai, sempre com os meninos. Ela não participava muito daquilo. E eu creio que isso, na cabecinha dela, fez ela entender, perceber, não sei, que daquele contexto familiar ela não fazia parte. Pelo menos no desenho que ela fez para a escola, ela demonstrou isso, que ela não fazia parte daquele contexto familiar. E quando eu vi o desenho e a minha cunhada, pronto, queria que eu dissesse alguma coisa sobre aquilo, não que eu fosse especialista, gente. Eu não sou psicóloga, eu sou professora. Mas como eu estava na faculdade, então tem aquela ideia, ela está na faculdade, então ela sabe todas as coisas. Eu não sabia todas as coisas, mas aquele desenho, na hora que eu bati o olhar, eu percebi. Aí eu falei com a minha cunhada, na época, eu falei, olha, o que a escola quer falar com vocês, pais, é que ela, de alguma forma, ela está se sentindo excluída. Ela tomou um susto quando eu falei isso. Ela, não, mas como assim? Eu não estou entendendo. Eu falei, olha, cunhada, eu não tenho especialização para te falar com clareza sobre essas coisas, mas com certeza a escola percebeu que ela está se vendo excluída da família. Por alguma razão, olhe, converse com ele para que ele tente, não é, brincar mais com ela, trazer ela muito mais para as brincadeiras, fazer ela se sentir parte das brincadeiras, para que ela se sinta mais parte desse contexto de vocês. Porque o desenho dela fala claramente que ela não se vê parte desse contexto familiar. E claro, gente, que foi exatamente isso que a escola falou com a minha cunhada posterior, né? Claro, ela foi na reunião, que foi marcada com ela, foi dito isso a ela na reunião e claro, tentou-se mudar um bocado essa situação, mas isso, graças a Deus, não fez nenhum estrago na cabecinha dela, porque hoje ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma mulher fantástica, uma mãe fabulosa, com a ajuda do seu companheiro que tem tudo a ver com ela. Eu, sinceramente, fico muito feliz, porque nem tudo na nossa vida, nem tudo que a gente passa que não é bom, a gente deve guardar. Muito pelo contrário, a gente deve aprender. E eu tenho certeza que ela aprendeu bastante, de fazer melhor. Porque uma coisa que acontece na nossa vida que não nos faz bem de alguma forma, com o tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai dando os saltos mentais, que isso acontece a cada ser humano, e ela com certeza deu saltos belíssimos, porque ela hoje é uma pessoa maravilhosa, é um ser humano lindo e é uma filha que muitos pais mereceriam ter, porque ela é extremamente dedicada a eles, ou seja, ela cresceu, ela superou, e é isso que a gente espera que aconteça na nossa vida, que a gente supere as dificuldades que a gente passa na vida, porque eu também passei muita dificuldade. O meu apego maior, que era minha mãe, eu saí de perto da minha mãe entre 8 e 9 anos de idade. Foi difícil demais, para mim foi uma coisa brutal que aconteceu na minha vida, mas graças a Deus depois eu entendi que ela fez aquilo porque ela achava que era o melhor para mim. E eu acredito que tenha sido sim, porque eu cresci bastante. Desde cedo eu cresci bastante, como já disse em um vídeo anterior. Criança, cuidei de criança, e isso me deu bastante responsabilidade, como tento ser até hoje, bastante responsável em todas as coisas que eu procuro fazer na minha vida, seja para mim, seja para o outro. Eu sempre procuro fazer da melhor forma que posso. E é nisso que eu acredito, e é nisso que eu creio, e é nisso que eu peço a Deus sempre, que me fortaleça para que eu continue assim, porque não é fácil. A gente tem muitas barreiras à nossa frente, barreiras diversas, de situações, pessoas, enfim, contextos, que vai tentando tirar a nossa força. Mas se a gente se firmar, eu acredito muito na oração para vencer barreiras, e eu espero sinceramente que você também creia.
e que você vença todas as suas barreiras. Seja na infância, com o tempo a vida vai curando, porque olha, o tempo é o Senhor de todas as coisas e vai fazendo toda a diferença na nossa vida. Então acredite no tempo, porque o tempo é Deus em movimento na vida de cada um de nós. E como sempre digo, que Deus abençoe cada um de nós, sempre. E Ele abençoa. A cada manhã que você acordar, agradeça. A primeira coisa que você deve fazer: obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de fazer diferente, de ser melhor. Fiquem todos com Deus.